Boa noite, pessoal. Eu sou Cristiane. Sejam bem-vindos ao nosso encontro, o encontro dos pais. É importante a gente entender o que está acontecendo aqui, né? Esse encontro veio de uma mãe, na verdade, assim, não é palavra indignada, uma mãe curiosa, uma mãe buscando alternativas sobre essa área e buscando pela internet mais informações sobre altas habilidades, superdotação. Encontrei o nome Maiara, com trabalho de altas habilidades, acho que em Londrina, e a partir daí comecei a pesquisar, fui no Instagram, um Instagram fechado, acho que foi lá para fevereiro, nós estamos em maio, mandei mensagem, demorou um pouquinho para responder, e depois ela me respondeu, mostrou o projeto, fiquei encantada com o projeto, encantada com a pessoa, do jeito que ela conduziu, ela não me conhecer, não saber de onde eu era, e assim, foi muito especial para mim, porque naquele momento o meu filho tinha identificado em novembro, e eu estava nessa curiosidade, buscando as alternativas, o que a gente poderia fazer. E essa é a ideia principal, é a união dos pais, ter mais informações e mais possibilidade. E por isso tinha que ser alguém especial. Quando a gente olha ali o currículo da Maiara, a gente realmente fica encantado, e quando vi o projeto dela, eu fiquei mais ainda. Então, seja bem-vinda, Maiara. Obrigada, Cristiane. É um prazer estar aqui nesse primeiro encontro, né, online de pais. Sim. Eu sou Maiara, eu estou em Maringá, não estou em Londrina, do ladinho, e, e trabalho com essa área já faz alguns anos. Vou contar desse projeto que a Cris mencionou para vocês e queria pedir desculpas antecipadas por duas coisas. Uma é que talvez meu cachorro vai latir no meio da explicação, em algum momento. E a segunda, eu tô um pouquinho resfriada, então às vezes eu vou tossir. Fora isso, eu acho que vai dar tudo certo. Preparei aqui uma apresentação, vou compartilhar a tela com vocês. Enquanto a Dá para Mayara ver? está dá para ver, para vir abrindo a apresentação, é bom informar que a apresentação é uma apresentação rápida, vai durar uma média ali de 30 minutos, então, se tiver alguma coisa, alguma dúvida, anota as informações que no final tem uma mãozinha, os microfones ficam ligados para não ter problema ali de comunicação. Sim, e lembrando para quem, aliás, avisando para quem não nunca apresentou nada pelo Meet, que eu não estou vendo vocês, eu estou vendo só a apresentação. O que me dá uma certa angústia, mas é, a Cris e a Adele vão controlando aí as perguntas e as coisinhas. E se precisar me interromper, é só abrir o microfone e falar, tá bom? Porque eu não consigo ver vocês mesmo. Então, hoje a gente vai falar sobre enriquecimento curricular e Lego Serious Play. Eu quero começar falando um pouco sobre mim, né? Quem que é essa pessoa que vai falar com vocês hoje? Então, eu sou Maiara, eu sou facilitadora certificada nessa metodologia com nome difícil, o Lego Serious Play, que a gente também chama muito de LSP para facilitar. Sou psicopedagoga, sou pós-graduada em Mente, Cérebro e Educação pela Universidade Católica de Lisboa. Essa é uma área que é uma interseção entre neurociências, educação e psicologia. Então, é bem interessante para aprender como é que o cérebro funciona, como aprender melhor, questões relacionadas ao sono, aos exercícios físicos, como isso impacta, né, na questão do, do cérebro e da aprendizagem, especialmente. E atualmente eu estou fazendo mestrado em educação em altas habilidades, superdotação, em uma universidade do Uruguai, chamada Universidade da Empresa, de Montevidéu. Eu não sei quanto vocês conhecem da área, quantos profissionais vocês conhecem, mas a coordenadora desse mestrado é a professora Suzana Pérez, que foi uma das fundadoras do CONBRASH, que é o Conselho de Superdotação Brasileiro, e ela é uma entidade assim, na área das altas habilidades. Então, é uma honra fazer parte da primeira turma desse mestrado coordenado por ela. Aqui um pouquinho
do meu percurso, né, até aqui. Então, essa garotinha aqui no canto superior esquerdo sou eu, saindo da escola. Estudei a maioria da minha vida na mesma escola e saí de lá e fui direto para a universidade. O último ano foi um pouquinho complicado porque tinha toda a questão da preparação para o vestibular e eu estava me formando também no balé, então tinha muitos ensaios e saí desse turbilhão da escola e do balé e caí direto na Universidade Estadual de Maringá, onde eu fui estudar arquitetura e urbanismo. Então, fiz 5 anos de curso, me formei e fui trabalhar na área, né? Trabalhei 7 anos como arquiteta, experimentando algumas, algumas ramificações da área. Trabalhei com projeto de interiores, com projeto arquitetônico, com iluminação. Mas eu fiquei assim um pouco. Não estava muito satisfeita ali com essa área, sabe? Eu não estava me encontrando, estava sentindo falta de alguma coisa. Mas eu não sabia o que também, né? E sempre tem aquela história, mas vai jogar o diploma fora, isso, aquilo. E foi só quando eu tive uma questão de saúde, que eu fui parar para olhar para isso e falar, poxa, eu não quero mais trabalhar com isso. Eu não sei com o que eu vou trabalhar, mas com isso eu não quero mais. Então, né, chegando nesse barquinho, eu fui explorar, né? Fui fazer curso de tudo que aparecia pela frente, desde hortas para pequenos espaços até a bendita certificação Lego Serious Play. E comecei a trabalhar com isso, né? Enquanto isso, tinha outra história paralela, né? Tinha um, tinha uma pessoa especial na minha vida, que era o meu irmão, o Matheus, e ele é muito mais novo do que eu. Hoje ele tem 15 anos, então a gente tem 20 anos de diferença. E ele nasceu no Japão e eu só conheci o Matheus pessoalmente quando ele veio para minha formatura de arquitetura. Depois disso, a minha mãe voltou para lá com ele e um tempo depois veio morar no Brasil. Então, nessa época, o Matheus, ele tava na escolinha e, e aconteceu uma situação lá que a gente precisou mudar ele de escola. Então, eu fui mergulhar, né, nas pesquisas para ver o que que era melhor para o meu irmão, porque ele precisava de suporte. E é o primeiro caso identificado na família e a gente não sabia muito bem o que fazer sobre isso, né? Então a gente estava aprendendo muita coisa sobre o que que era autismo, testando as medicações, testando as terapias, a escola, a própria adaptação ali dentro de casa. E eu percebi que eu ficava assim emocionada quando eu via algumas coisas relacionadas à educação. Assim, assisti uma palestra do professor José Pacheco, que foi o fundador da Escola da Ponte lá em Portugal, um dos, né? E assim, chorava, falava, gente, tem alguma coisa aqui, não é possível. Então eu voltei para a universidade para fazer uma segunda graduação, dessa vez em psicopedagogia. E daí foram mais 4 anos, me formei. é, E olha só que curioso, né? Quando eu fui fazer essas experimentações na minha vida, que eu encontrei com o Jorge, comecei a trabalhar com ele, e ele foi quem me levou para o Lego Serious Play e falou para fazer certificação. O Jorge foi convidado para fazer uma oficina num evento em Guarapuava e não pôde ir. E ele falou, Mayara, você pode ir fazer essa oficina lá? É um evento sobre superdotação. E dá uma olhada na grade assim, do evento, porque eu acho que vai ser interessante para o que você está estudando. Quem sabe você já não fica lá os 2 dias e não aproveita o que eles vão expor no evento. E eu olhei a grade e falei, poxa, bacana mesmo, vou ficar. E fiz meu trabalho lá, né, com os superdotados. Na verdade, nem era com os superdotados, era com o pessoal do evento, que era um evento acadêmico, né? Era, se eu não me engano, era o segundo seminário internacional de talento, criatividade e superdotação. Mas teve uma professora de recursos que foi no evento e levou os alunos dela. Então, eles participaram da minha oficina. E eu só soube disso na hora, foi assim, um grande privilégio ter eles lá. E eu saí desse evento totalmente apaixonada, né? Esse coraçãozinho com a flecha é isso, totalmente apaixonada pela área. E querendo fazer alguma coisa aqui em Maringá, né?
Então, isso foi em outubro de 2019. E em março de 2020, eu fiz a primeira oficina do meu projeto, numa escola aqui de Maringá, uma escola estadual, que depois se tornou uma grande parceira. E realmente, assim, me comprometi com essa área, né? Ali os dois dedinhos, né? Daquela promessa de dedinho, para fazer, continuar fazendo algo nesse sentido. E daí nasceu o Gênios, que é esse cérebrozinho. Então, aqui está o Gênios, ele é um projeto sem fins lucrativos, e o projeto chama Gênios, Voz para Crianças e Jovens com Altas Habilidades. Eu coloquei um pequeno vídeo aqui de 1 minuto e 40. Eu não sei se vai dar para ouvir. Vocês me falam se vai dar para ouvir a hora que eu colocar? Ó, vou dar play. Conseguem ouvir? Tá sem som, Mayara. Ah, tá sem som. Ai, que pena. Eu não sei pôr som aqui, gente. Mas É, depois eu posso disponibilizar talvez esse link para vocês. É um vídeo bem curtinho. isso, ótimo. Eu já assisti esse vídeo, muito bom. É um vídeo, é só um teaser, assim, que a gente gravou um vídeo maior falando do projeto, com 13 minutos, como um material de divulgação mesmo, do que a gente tinha feito. Porque esse é um dos objetivos do projeto. Então, eu vou falar aqui o que a gente fez desde, desde março de 2020 e depois eu passo o link para vocês. Então, aqui sou eu em várias oficinas. Essa foto maior do meio é a oficina, a primeira oficina que eu fiz nessa escola aqui de Maringá. Tinha duas mesas, essa que vocês estão vendo, e uma atrás dessa estante branca. Então, eu acho que foram 16 alunos, 16 pessoas, né? Porque tinha mães de alunos, tinha as professoras da sala de recurso, tinha esses dois aqui que estão no primeiro plano, que estão de costas. São adolescentes que já estavam na faculdade, mas que tinham frequentado essa sala de recursos. Então, foi muito legal. Teve uma aceitação muito grande, as professoras foram bem parceiras e foi um sucesso. Todo mundo queria participar da oficina, tanto que a gente teve que abrir mais lugares. E depois eu fiz outras lá, né? Essa foto no canto superior esquerdo também é lá, mas daí já durante a volta da pandemia, né? Então acho que era 2021 essa daqui. Fiz também, fui convidada pela Karina Rondini, que hoje é presidente do Combrage, para ir lá para São José do Rio Preto para fazer 4 oficinas para a RAIS, que é a rede de apoio ao superdotado. Então, eu fiquei 2 dias trabalhando lá, trabalhamos bastante. Eu fiz com as crianças e os pais, eu fiz com os alunos dela de pedagogia, que foi bem interessante. Fiz com o pessoal da pesquisa, né, do grupo de extensão. Então, foi muito legal esse trabalho. E aqui em cima, no canto superior direito, é uma oficina com algumas profissionais da SEDUC, aqui de Maringá, da Secretaria de Educação, e pessoas convidadas também relacionadas à área. Nesse canto superior esquerdo tem uma oficina que eu fiz. Eu fiz 2 oficinas nesse dia. De manhã foi com as crianças e tivemos alguns pais participando, foi bem legal. E à tarde eu fiz com os adolescentes. Então foi muito interessante assim ver bem separadinho como são as oficinas para as crianças e como são com os adolescentes. Foi a primeira vez que eu pude ver assim com mais nitidez como é que funcionaria isso. E embaixo tem algumas apresentações do projeto que eu fiz, né? Porque um dos objetivos do projeto é trazer visibilidade para a área. Então, para isso, eu fui apresentar o projeto. Tudo isso um pouco impulsionado por essa foto do meio. Quando eu fiz aquela primeira oficina em março de 2020, foi dia 10 de março. Se eu não estou enganada, no dia 17 de março fechou tudo aqui em Maringá, por causa da pandemia. E foi uma frustração tremenda, porque eu estava com toda aquela vontade de fazer as coisas do projeto, estava começando a fazer os contatos, a dar certo, e fechou tudo, a gente não sabia quando ia abrir.
E no dia 1º de abril, eu recebi a notícia que o projeto tinha sido um dos premiados em um concurso internacional, que eu tinha me inscrito fazia alguns meses, assim. E daí eu ganhei o material, eu ainda não tinha peças Lego para facilitar as oficinas, né? Eu pegava emprestado, inclusive do Jorge, que é aquele cara lá do começo que eu contei para vocês, que me levou pro Lego Serious Play. Então eu ganhei as peças e eles mandaram da Dinamarca para cá. Só que as peças ficaram presas e eu tinha que pagar uma taxa para liberar essas peças. Então eu fiz um financiamento coletivo para arrecadar o dinheiro para pagar isso e liberar e trazer para Maringá. E nessa divulgação do financiamento coletivo, eu participei de muitas coisas: eventos, podcast, aula online, entrevista, tanto nacional quanto internacional. Fiz muita reunião e tudo isso para divulgar o projeto, para fomentar e conseguir arrecadar a meta, porque nesse financiamento coletivo ou você batia a meta ou todo o dinheiro é devolvido para os apoiadores. Então, eu fiquei muito feliz que a gente bateu a meta. E também divulgamos muito o projeto. Nesse mesmo ano, eu fui convidada para apresentar no Encontro Global de Facilitadores, que acontece todo ano na Dinamarca, e foi um formato híbrido, porque a gente ainda estava, né, na pandemia. Então, aqui a foto do canto direito inferior. Então, estou eu lá no telão e tem poucas pessoas lá na Lego House que estavam acompanhando presencialmente o evento. Na foto em cima dessa, já sou eu presencialmente lá na Lego House, em 2022, apresentando o estudo de caso que aconteceu em uma das oficinas dos gênios. E no canto inferior esquerdo, estou eu apresentando esse mesmo estudo de caso, só que agora em português, no encontro latino-americano que foi em São Paulo em 2023. Eu já falei alguns dos objetivos do projeto enquanto eu passava as fotos, mas eu quero fazer um apanhado geral para vocês terem uma noção do que esse projeto, por que esse projeto existe, né? Para que ele existe. Então, os objetivos são dar voz às pessoas com altas habilidades. A gente faz muito isso através do storytelling que acontece dentro das próprias oficinas, que eu vou explicar para vocês como é que funciona mais para frente. Mas também o vídeo, né? Tem os depoimentos deles. Então, a gente tenta sempre trazer essas pessoas falando. Também trazer mais clareza sobre como lidar com essas crianças e esses jovens com altas habilidades, construir novas soluções para as questões que aparecem nas oficinas, ampliar o debate sobre superdotação, trocar experiências e trazer diferentes perspectivas a respeito do tema, conectar pessoas e instituições para formar uma rede de apoio e assim fortalecer os laços da comunidade de altas habilidades e superdotação e dar visibilidade para as pessoas com altas habilidades, né, por meio da apresentação do projeto em eventos nacionais e internacionais, como eu falei para vocês. Além disso, com, com essas divulgações, com esses contatos, eu também acabei escrevendo um artigo para LSP Magazine, que foi publicado em inglês e acessado, né, por toda a comunidade Lego Serious Play. E também escrevi um artigo na, na coletânea Tecido em Criatividade, a convite da Juliana Berg e da Carla Vestena, que são as organizadoras daquele primeiro evento que eu participei fazendo o workshop, porque o Jorge não podia ir, o evento internacional. Então, tiveram várias coisas que saíram do projeto até agora, né? Inclusive esse vídeo de 13 minutos, que foi também uma grande conquista para a gente. Como é que funciona para ter esse projeto? Né? É um projeto sem fins lucrativos, é um projeto gratuito. Então, basta fazer como a Cris. Entrar em contato comigo por telefone, WhatsApp, e-mail. Eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, tá? E daí a gente vai mandar a apresentação dos gênios, vai fazer um agendamento de uma reunião online. Vamos conversar sobre as dúvidas que as pessoas têm. Essa é uma metodologia que ainda não é muito conhecida, ela é muito utilizada em empresas, né? Levá-la para a escola é uma coisa relativamente nova. E
Ainda assim, mesmo a gente explicando o que que é, só dá para entender mesmo experimentando a coisa, tá? Então a gente faz esse encontro online, tenta esclarecer as dúvidas, coloca a data, vê o que que precisa de estrutura, como que vai fazer a dinâmica. Depois, uma semana antes, mais ou menos, eu mando uma documentação para ser assinada por essas pessoas que vão participar da oficina, porque a gente faz foto, né? Eu sempre procuro ter um parceiro fotógrafo onde eu vou. Então, por exemplo, se a gente vai para Cascavel, seria muito bacana ter alguém fazendo a fotografia para isso que eu acabei de mostrar para vocês, né? Para divulgar o projeto, para fazer os registros dessa atividade. Acontece que essa sala onde a gente fez a primeira oficina, depois eles tiveram que desmontar a sala e mudar para outro lugar. Então, esses registros são. Eles imortalizaram, né, a sala do jeito que ela era, uma sala que eles adoravam, que eles tinham um carinho enorme. Então, fica para isso também. Então, a gente pede autorização de voz e de imagem para a gente poder usar esse material. Depois acontece efetivamente a oficina, né? Eu levo as peças, eu dou o meu tempo e facilita as oficinas. É melhor quando tem mais de uma no mesmo dia, porque daí a gente já otimiza o tempo de todo mundo. E depois a gente tem um feedback, né? Eu recebo o que as pessoas acharam da oficina, o que acham que deve melhorar, e também dou um feedback, porque não raro acontece de serem reveladas algumas coisas importantes durante esses encontros, né? A gente já teve 3 casos de bullying que ainda não tinham sido relatados e que apareceram durante essas oficinas. Então a gente conversa com a professora, né? Se precisar, a gente vai conversar com os pais também, faz o encaminhamento necessário para esse aluno ter um suporte, o aluno e a família. Então, que raios é Lego Serious Play? Por que que a gente usa isso? Primeiro porque é um chamariz, assim, sabe? Não só isso, mas com certeza ele, ai gente, como é? Ele traz uma criatividade, né? Uma curiosidade. Desculpa, eu resfriada, a cabeça tá aquela nuvem. Então ele traz essa curiosidade e as crianças e os jovens com altas habilidades têm muitos que se interessam por esse material. Então tem esse primeiro impacto, né? Outros sequer tocaram nesse material na vida, né? Não tiveram acesso, porque a gente vai para escolas que onde as pessoas realmente não tiveram recurso para pegar num bloco Lego antes. O que é muito legal também, porque quando as crianças pegam nisso, é pura magia. É uma metodologia que foi criada para fazer treinamentos em corporações, para resolver problema, para fazer treinamento de time, para fazer planejamento estratégico. Pode ser uma. Ela pode atingir níveis muito profundos e complexos. Tem workshops que duram 2 dias. Então a gente chega num sistema todo mesmo. Eu levo um kit assim grande, mas é uma oficina de 4 horas, né? Porque senão também é um trabalho cansativo. Apesar de ser leve, ele é muito profundo. E precisa de uma certa linguagem simbólica, né? A criança e o adolescente que participam dessa atividade, eu peço que eles tenham a partir de 8 anos, porque precisa já ter uma certa abstração. Precisa ter alcançado assim o pensamento abstrato. Porque a gente vai trabalhar através de metáforas. São várias rodadas onde eu vou fazendo perguntas, as pessoas constroem a resposta com blocos Lego, elas constroem um modelo 3D, depois cada um vai falar sobre o que construiu, e a gente vai fazer uma reflexão sobre aquilo. Eu vou entrando gradativamente no tema, não precisa ter experiência com o Lego antes, não precisa ser criativo, esse é o desespero de todo mundo. Ah, mas eu não sou criativo. Não precisa, tá? A história vai surgindo conforme a gente vai contando, e a oficina é construída para que os participantes entrem no flow, que é um fluxo de aprendizagem ótimo. Então, tudo isso vai ser guiado também pela conexão das mãos e a mente, porque elas têm um relacionamento
muito íntimo. Essa é uma conexão muito sofisticada. Então, as nossas mãos sabem coisas que a gente ainda nem sabe que sabe. E uma coisa muito importante que eu sempre lembro nessas oficinas é que não existe certo e errado. Eu não estou ali para você chegar numa resposta certa. Eu quero saber a opinião de vocês sobre aquilo que eu estou perguntando. E isso traz muita riqueza, porque daí cada um vai compartilhar a sua própria perspectiva sobre aquele assunto. A gente vai falar dos modelos, a gente não vai falar diretamente da pessoa, o que constrói um certo distanciamento e abaixa um pouco as defesas. Como todo mundo está compartilhando, você se sente num lugar seguro. É muito interessante o que acontece quando tem grupos mistos, né, de idades variadas. Muito importante ter o professor junto. É muito legal quando os pais ou responsáveis vão participar, porque tudo isso vai virando um caldeirão ali, né? Que cada oficina ela tem uma vida própria. Eu nunca sei o que vai acontecer quando eu chego lá com as peças, tá? Eu tenho um roteiro, mas eu tenho que ser muito atenta e sensível para mudar. Se acontecer alguma coisa, se alguém tiver uma necessidade especial, se alguém entrar numa emoção muito forte. Então, é uma oficina viva. A gente começa, com o roteiro, mas muitas vezes a gente muda no meio do caminho. E não tem problema, é isso mesmo que faz o trabalho ser tão bonito e único. É, agora sim, eu não sei quem que tem conhecimento assim, da teoria, então eu trouxe rapidinho para a gente falar sobre essa teoria da superdotação, porque eu quero relacionar isso com o trabalho com os gênios, tá? Esse é o modelo dos Três Anéis, que foi proposto pelo Renzulli. O Joseph Renzulli é um teórico norte-americano que está na área faz muitos anos. Ele e a Sally Rees, que é a esposa dele, fazem pesquisas nessa área, são muito relevantes, e aqui no Brasil a gente usa bastante as teorias dele. Desculpa, as teorias dele. Então, esse é a concepção de superdotação que o Renzulli propôs. Então, tem esses três anéis, que são os três traços, as três características que o Renzulli ele diz que tem que ter a interação dessas três características para gerar um comportamento superdotado. Ele não gosta de falar que as pessoas são superdotadas. Ele prefere dizer comportamento superdotado. E tudo isso está nessa malha que é um pouco xadrezinha, né? Que representa que representa a interação entre a personalidade e os fatores ambientais, porque isso não está separado, né? Tudo isso está interagindo com quem nós somos, com onde nós estamos. E para ele tem dois perfis de superdotação, que é a acadêmica e a criativa produtiva. Então, são dois jeitos diferentes de estar no mundo, né? A acadêmica, ela é mais no sentido de consumir o conteúdo. São aquelas pessoas que são, são reconhecidas na escola como inteligentes, pessoas que gostam de ler manual, que tiram notas boas, geralmente têm um QI acima da média. São pessoas que consomem muito, e principalmente na área de interesse delas, elas são muito vorazes. E do outro lado, os criativos produtivos, eles são as pessoas que produzem o conteúdo. Então, nem sempre eles têm um QI acima da média. São pessoas que às vezes são vistas como difíceis, porque, como elas são criativas, elas imaginam novas soluções para fazer as coisas, e às vezes na escola isso não é muito bem-vindo. São alunos que ficam entediados na sala de aula, né? Que daí termina a tarefa e sai, vai conversar. Às vezes passa mais tempo fora da sala de aula do que dentro. Desafiam regras, às vezes desafiam autoridades. Então, esses alunos, esse modelo foi desenvolvido pensado mais nesses alunos, tá? Porque
A partir do teste de QI, de alguns outros testes mais acadêmicos, você consegue ver a superdotação escolar acadêmica, né? Já esses outros não tem muito espaço dentro da sala de aula para eles mostrarem os seus talentos, né? Uma criança com um talento artístico, como é que sobressai na sala de aula com uma aula de artes uma vez por semana, quando tem, não é mesmo? E também um talento psicomotor, uma pessoa que é muito boa em ginástica rítmica, mas não tem ginástica rítmica na escola. Então, como é que vai aparecer? E daí eu trago essa citação aqui do Renzulli, que eu vou ler rapidinho para vocês, a respeito desse modelo dos três anéis. Os indivíduos capazes de desenvolver comportamentos superdotados são aqueles que possuem ou são capazes de desenvolver esse conjunto de traços e aplicá-los a qualquer área potencialmente valiosa do desempenho humano. As pessoas que manifestam ou são capazes de desenvolver uma interação entre os três grupamentos de traço exigem uma ampla variedade de oportunidades e serviços educacionais que normalmente não são oferecidos nos programas regulares de ensino. Então agora a gente vai entrar um pouco mais, eu vou falar dos gênios, né, com relação a isso, e depois a gente vai entrar um pouco mais nessa questão do enriquecimento curricular mesmo, que o Renzulli também propõe um modelo, tá? Mas eu queria deixar claro também que ele fala aqui que necessita de uma ampla variedade de oportunidades e serviços educacionais. Sim, né? Porque geralmente a escola é vista como um ambiente, às vezes, hostil para essas pessoas, né? Se eu sou muito boa em uma coisa e quando eu mostro isso, eu não sou acolhida, eu não vejo isso reverberando dentro da escola, da próxima vez, eu já não vou querer mostrar muito isso, né? Então, ele fala que esses três traços, eles também variam. Depende de onde a gente está, depende qual é a situação de vida, depende também do que o ambiente proporcionou para você, se você conseguiu desenvolver isso ou não. Com relação à contribuição dos gênios, quando eu olho para essa teoria, né, tem a questão de precisar pensar, planejar e executar as construções com blocos Lego. Existe um tempo para cada construção, então eu dou um comando, eles têm um número de peças que no começo começa limitado, depois a gente vai para mais peças, mas inicia com um número limitado de peças, e eles têm que fazer essas construções. Depois, precisa contar sobre aquilo que você construiu. Então, quando você constrói uma coisa do lado de fora, você também está construindo uma coisa do lado de dentro, né? E você precisa transformar isso numa história, criar uma metáfora para conseguir se expressar. Tem também o comprometimento com o processo da oficina. São várias rodadas, são 4 horas fazendo isso, né? E também a questão social. Então, eles vão estar com outras crianças que também têm altas habilidades de superdotação. Eles vão ter o tempo de ouvir, eles vão ter o tempo de falar, vão poder trabalhar a empatia, vão ver novas perspectivas sobre esse mesmo tema. Então, às vezes, um aluno compartilha o seu modelo e o outro fala: Nossa, eu nunca tinha pensado que dava para fazer assim. Que legal! Ou eu faço diferente. Ou, nossa, eu também jogo esse jogo, depois vamos combinar de jogar junto. É muito interessante a interação entre eles ali. E eu vejo que tem, sim, uma diferença dos perfis dentro da oficina, né? Eu vejo que o acadêmico, ele fica um pouquinho mais resistente a construir, não sabe muito para onde vai, às vezes fica frustrado, não quer muito se envolver naquilo. Depois vai se soltando. O criativo produtivo, ele quer construir tanta coisa que às vezes ele não consegue construir nada, né? Ou então ele é aquele que faz aqueles modelos que são fantásticos, que giram, que têm umas articulações, contam histórias mais elaboradas, mais imaginativas. Dá para a gente ver muito como é aquela criança, como é aquele jovem através das construções. É muito interessante.
Então, voltando para o Renzulli, ele propõe, né, depois de propor essa teoria dos três anéis, ele propõe esse modelo triádico de enriquecimento, que até no artigo que eu usei como base para fazer essa aula, ele, ele traz esse exemplo, né, que são três tipos de atividades. O primeiro é você oferecer aquilo para os alunos, né? Olha, isso aqui existe, em forma de experiência, em forma de livro, em forma, né, trazer aquilo para as pessoas experimentarem. Então, por exemplo, fazer coisas de botânica. Então, vou levar livros, ilustrações, plantas, microscópio, desculpa. Esse é o tipo 1, que é um tipo que todo mundo pode participar, né? O tipo 2 já começa aquele aluno que se interessou mais por esse conteúdo, ele vai buscar outros conteúdos mais avançados, vai ler, vai conhecer técnicas que os botânicos usam de verdade, vai fazer uma experimentação aqui e ali, vai coletar dados, vai reproduzir talvez essa experiência, né, uma experiência famosa, para ver como é que funciona a execução do trabalho. Tomar uma aguinha. E no tipo 3, já vai ainda mais profundo, ele vai se comprometer com um produto. Então, ele vai projetar, ele vai planejar, vai executar os próprios experimentos, vai produzir um livro, vai produzir um cartaz, vai apresentar isso em algum lugar. Então, vai se afunilando, né, conforme vai passando do tipo 1 até o tipo 3. E, originalmente, isso aqui foi idealizado para o tipo acadêmico. Eles colocaram isso no tipo acadêmico, ali com aquele grupinho, e depois foram solicitados a expandir essa oferta, para que mais pessoas pudessem usufruir desse modelo. E daí, é, eles foram implantar também para os outros alunos, que eram talentosos, mas que não estavam ali na superdotação acadêmica. Aqui eu tenho umas anotações, estou olhando para ver se eu não esqueci nada, tá, gente? Sim. E é, essas equipes que tem para fazer o suporte, né? Tipo, principalmente ali no tipo 1, no tipo 2, podem ser pais, podem ser voluntários, podem ser professores. Dá para ouvir meu cachorro latindo? Eu não vejo ninguém. Alguém tem que me falar, porque eu não sei. Tá bem tranquilo, Nayara. Tá bem Tá bom. baixinho. Pode seguir. Obrigada. Então, pode ser pessoas da própria comunidade, né? Do 2 para frente, como a gente vai começando a afunilar isso, precisa ser já uma pessoa que tem um pouco mais de expertise na área, porque não tem um plano tão bem definido. É meio como as oficinas Lego Serious Play. A gente tem um roteiro, mas a gente pode mudar a qualquer momento, dependendo do que vai aparecer. E também acontece isso aqui a partir do tipo 2. Com relação aos gênios e esse modelo, eu vejo que ele contribui para o tipo 2, que tem essa questão de desenvolver o pensamento criativo e a solução de problemas, também lidar com esses afetos, com as questões emocionais, reflexão. A gente faz várias reflexões sobre o que motiva eles na sala de aula, o que desafia, quais são as possíveis soluções para esses obstáculos que eles identificaram. Tudo isso através das construções, tá? Precisa de habilidade escrita, porque às vezes eu peço para eles escreverem a história. A gente faz uma história final assim do grupo e eu peço para eles escreverem a história. Precisa usar a, a habilidade oral para contar a história nas várias rodadas que a gente faz, para negociar com os colegas e também, né, as habilidades visuais e motoras. Então a gente tem tudo isso trabalhado na oficina dos gênios.
E também necessita desse facilitador sensível e atento, com uma certa expertise, porque se for preciso mudar, aprofundar, reprogramar, essa pessoa precisa ser capaz de dar o suporte necessário. E por fim, tem esse modelo de enriquecimento para toda a escola que o Renzulli também propôs. Aquele que a gente viu antes, que é o modelo triádico, ele é mais para os alunos que se destacam, eles vão afunilando, né? Eles vão indo de um campo para outro. Geralmente são eles que vão chegar até o tipo 3. Os outros não têm esse comprometimento com a tarefa, não é mesmo? E esse daqui são aqueles que, por algum motivo, não entraram na seleção. Desculpa, não entraram na seleção do outro, mas não vão ficar desassistidos, né? Esse aqui, eles podem ser nomeados tanto por testes normatizados, né? Como o de QI. Mas, por exemplo, se a nota de corte é 130 e o aluno não atingiu essa nota, ele ainda tem chance de entrar pela nomeação, pelo professor, pelos pais, pelos colegas. Também tem a avaliação do potencial para criatividade, a avaliação do comprometimento com a tarefa. Quando ele tem um desempenho também que chama a atenção e uma área particular do interesse dele, pela própria nomeação, né, pela autonomeação, poxa, eu sou bom nisso daqui. E isso daqui é para a escola inteira, né? Daí eles têm os formulários, eles têm todo um fluxograma de como isso é feito. E o modelo triádico está aqui dentro, né? Esse aqui, ele engloba o modelo triádico. Então, o Renzulli fala que uma maré alta leva todos os barcos. Esse programa de enriquecimento, ele não vai ser um prejuízo para ninguém. Muito pelo contrário, você levar novas oportunidades, novos materiais, mostrar mais coisas, não vai prejudicar o currículo, não vai prejudicar ninguém, né? E eu acho, fazendo o adendo dessa fala do Renzulli, que a gente oportunizar isso para os nossos superdotados, né, para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adultos também e idosos, por que não? Vai elevar todos nós, vai elevar as escolas, vai elevar as crianças, vai elevar as famílias, vai elevar os jovens, vai elevar os neurodivergentes, as corporações, né? Também temos superdotados nas corporações que estão ali, às vezes invisibilizados, às vezes em sofrimento até. Vai levar as pessoas mais velhas, vai levar os universitários e também os governos, as políticas públicas, por que não? Não é mesmo? É isso que eu tinha para contribuir com vocês hoje. Esses são os contatos. O primeiro é o site, o segundo é o Instagram, mas também é o YouTube, e o último é o e-mail, tá bem? E embaixo está o artigo que eu utilizei para montar essa aula. Então, quero agradecer muito o tempo de vocês. Deixa eu parar de compartilhar isso aqui. Aqui, para ouvir vocês. E fico aberta a perguntas. Lembrando que sou uma estudante, então talvez eu não vou saber responder tudo, mas eu posso pesquisar e trazer a resposta para vocês depois. Vai, Yara, a gente quer agradecer, na verdade, e tá com você perto, que eu acho que essa é a ideia, agradecer toda a tua atenção, por você ter aceitado esse convite no nosso primeiro encontro, que essa é a ideia, né, a gente ter um encontro online com especialista para ter mais informação. Se alguém colocou a mãozinha aí, tem alguma pergunta? A gente pode encerrar. Tem uma mãozinha ali levantada. Pode abrir o microfone e fazer sua pergunta ali, Ricardo e Elisângela. Boa noite, Mayara. Boa noite a todas, todo mundo que está aí presente.
A minha pergunta bom, primeiro é um prazer conhecer você, né? Todo o seu estudo é admirável, sua trajetória. Eu queria saber, no Paraná, existe alguma escola hoje que tem essa. Peraí. Tem alguma escola hoje no Paraná que tem. Eu perdi completamente minha linha de raciocínio. Tem hoje no Paraná alguma escola que atua com essa estratégia, com essa abordagem, hoje, para a gente ter um exemplo, por exemplo? Elisângela, do Lego Serious Play, você fala? Isso. Não, que eu saiba, não. Não Tá. tem, precisa fazer uma certificação, então é um pouco mais complexo. Eles têm as salas de Uhum. recurso e têm os professores treinados, né? Aham. Mas não é em todo lugar e essa metodologia é uma coisa além. Uhum. Entendi. Obrigada. Por nada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou pedir para parar de gravar, para a gente dar continuidade, que eu vou dar as informações aqui da cidade. Tá joia, já vou parar aqui a gravação. Tá? Enquanto vocês não têm perguntas,